segunda-feira contra o Sampaio Corrêa. O Pedrosa até trouxe qual seria o confronto aí. Pode ter novidade no time. Cadê? Com o fim de semana livre para se preparar, o Vasco volta a campo na segunda contra o Sampaio Corrêa em Saquarema. O técnico Fábio Carilli deve testar novas peças no time titular, após a derrota para o Fluminense. Coutinho segue preocupando após sentir e ser substituído ainda no primeiro tempo do Clássico. Ele já havia sentido um desconforto no aquecimento e jogou por 30 minutos. Com isso, o francês Payet pode ganhar mais uma oportunidade entre os titulares. A presença de Maurício Lemos também segue como dúvida. O zagueiro treina com o elenco há 3 semanas, mas ainda realiza trabalho de recondicionamento físico. O Cruz Maltino está na 3ª posição do estadual, com 13 pontos, e pode se aproximar da classificação em caso de vitória. E o povo que é Vasco que está em casa, Pedrosa, viu o VT e ficou: Pedrosa e o Coutinho, é isso que o povo quer saber, ô Pedrosa. E o Coutinho? O Vasco hoje divulgou uma nota oficial dizendo que ele teve um pequeno edema na coxa, e aí eu fui procurar apurar mais para saber quando é que ele volta, qual é a gravidade dessa lesão. E o que eu ouvi foi o seguinte: ele saiu no primeiro tempo contra o Fluminense justamente por preservação. Inclusive, o Vasco TV divulgou imagens hoje desse treinamento e o Coutinho está dando volta no campo, correndo e tudo mais. O que vai acontecer? Ele vai ser preservado para essa partida contra o Sampaio Corrêa na segunda-feira, que não é uma partida, digamos assim, tão importante para o Vasco, apesar da pontuação da tabela ser importante, e a tendência é que ele jogue contra o Flamengo. Justamente por quê? Porque esse edema é pequeno e o Coutinho está fazendo as atividades normais. Então, o campo lá do Sampaio Corrêa não é um gramado muito bom, então preserva-se também por conta do edema. Aí o pessoal me pergunta: mas e aí, Pedrosa? Pô, toda hora essa questão do Coutinho, ou ele está lesionado ou ele está tentando pegar ritmo depois de voltar de lesão. Eu concordo plenamente. Eu acho que o Felipe Coutinho, inclusive se a gente for pegar os últimos 4 jogos dele, ele tem gols, ele tem assistências, ele tem boas participações, mas ele não consegue passar uma segurança física para o vascaíno. Inclusive, tanto ele quanto o Payet estão devendo, na minha visão, em relação a desempenho. Agora, tratar eles dois como se fosse um problema é ignorar completamente o que é o Vasco da Gama hoje. Eu falei antes do clássico contra o Fluminense, eu falei: olha só, a gente está no mês de fevereiro, os reforços não foram entregues pela diretoria. Sabe o que vai acontecer na quarta-feira? O quê? O Carilli vai ser massacrado, porque o Vasco provavelmente, se tiver um desempenho ruim, vai ser culpa do técnico. O técnico é sempre mais fácil de ser culpado. Os bons jogadores desse elenco do Vasco vão começar a ser questionados, e a torcida é sempre, uma parte da torcida, podemos dizer assim, sempre pega no pé de quem vai entregar alguma coisa. Eu não estou dizendo que o Coutinho não está devendo, que o Payet não está devendo, mas assim, eu acho que o foco do torcedor vascaíno não deve ser o Coutinho, o Payet ou o Carilli. Deve ser a diretoria que tem que entregar reforço. Enquanto não entregar reforço, inclusive até mesmo para esses caras que estão dentro de campo e que são diferenciados, terem opções para poder jogar, não adianta você ter o Payet em campo se você não tem um jogador de velocidade para ele. Não adianta você ter um Coutinho em campo se ele não tem companhia para poder jogar pelas pontas, para poder dar um passe diferente. Não adianta. Então os problemas do Vasco, repito, por mais que eles possam estar devendo fisicamente, não são o Coutinho, o Payet, o Verratti, o Léo Jardim, o Lucas Piton. É a diretoria que não está conseguindo entregar o elenco necessário para o Fábio Carilli. Então, assim, muita calma nesse campeonato carioca. Não caiam nesse looping de criticar treinador se ele não tem repertório e criticar os bons jogadores, que obviamente não são problemas. É porque isso aí acaba virando... Aí a gente não tem, a gente brinca aqui, o Vini que fala, né? Não sou sommelier de torcida. Sim. Mas a torcida já vem machucada de um monte de coisa, sem paciência. Aí paga o ingresso, vai lá ver o jogo. As coisas não acontecem. Você começa a vaiar os caras que estão ali expostos, tentando fazer o jogo acontecer, mas que tem buracos que já entendemos que tem que ser... Tem uma urgência ali, né? As pontas do Vasco, reforçar talvez para você ter um elenco ali na questão defensiva, nos zagueiros, né? Fernandinha, fazendo uma comparação, a demora do Vasco da Gama em contratar pontas, porque a gente sabe que o Fábio Carilli utiliza pontas, isso aí não é segredo para ninguém, é a mesma demora do Botafogo contratar treinador. Verdade. Porque eu acho que está passando do limite, não faz o menor sentido essa demora toda. Óbvio que tem a questão financeira do Vasco da Gama, isso precisa ser respeitado, só que todo mundo sabe que o Vasco precisa de ponta desde a temporada passada. E o Fábio Carilli, quando ele é contratado, eu tenho certeza que na reunião ele deve ter cobrado essa contratação. Pelo menos um deveriam ter entregue ao treinador e ainda não entregaram. Por isso que eu acho injustiça, digamos assim, você exigir demais de um treinador, sendo que ele não tem em mãos matéria-prima suficiente para ele pôr em prática aquilo que ele acha correto dentro de campo. O que ele exigiu, Pedrosa? O Carilli, a exigência é fato. Ele senta
Vamos dar uma olhada aqui no planejamento do elenco? O que a gente precisa? Ponta. Mas mesmo se ele não tivesse exigido, essa é uma responsabilidade da diretoria de olhar o elenco e falar, cara, não tá legal, né? O diretor Marcelo Santana, que tá lá desde o ano passado, ele não conseguiu fazer uma boa janela de entradas nem no ano passado e nem nessa temporada. Então, assim, qualquer pessoa que entende minimamente de futebol e olha o elenco do Vasco, sabe que o Vasco precisa de pontas. Então, eu fico até... eu sempre falo isso aqui. Eu respeito muito o Pedrinho. Eu acho que o Pedrinho fez um trabalho muito difícil no Vasco da Gama de recuperar da 777, de tudo que ele fez no último ano e tudo mais. Mas eu acho que o comentarista Pedrinho estaria criticando o Vasco, o presidente Pedrinho. Você entende a correlação? O comentarista Pedrinho, que era um baita de um comentarista, estaria criticando o presidente Pedrinho pela falta de pontas nesse elenco do Vasco da Gama. Então eu fico tentando entender. E repito, eu sou um cara extremamente ponderado. Eu sei que tem bons pontos nessa gestão e tem pontos ruins também. E os pontos ruins, que são alarmantes pro torcedor, a gente sempre brinca aqui, torcedor gosta mais de reforço do que ver seu time fazendo gol. Torcedor torce mais para chegar um reforço do que ver o gol do time nesse início de temporada. Então assim, cara, tá deixando a desejar e a pressão é normal. Claro, dentro da normalidade, sem os babacas que xingam, os babacas que cobram, que fazem cobranças totalmente exacerbadas. Isso eu sou totalmente contra. Essa demora aconteceu pro setor defensivo, lembra disso? Exatamente, no ano passado. E foi pedido e agora reforçou. Cadê? Põe aí na tela. Presta atenção você. Essa é a maior premiação da história. E com certeza não está feliz. Então, acho que a sugestão do Alan Sérgio ela é muito boa. Por isso que eu acho que, eu penso igualzinho a você, pegar um avião, ir a Londres, né, descer em Londres, ir a Manchester, tentar entender qual poderia ser feito, qual possibilidade o Antony poderia vir jogar no Vasco. Provavelmente, ele iria escolher voltar para o São Paulo, porque é onde ele foi criado. O São Paulo talvez faça uma campanha melhor do que o Vasco na temporada. Mas se você mostrar a grandeza do Vasco e a alegria, o resgate da alegria desse menino em jogar futebol, porque eu tenho certeza que ele chegou ao Manchester jogando um futebol alegre. E a tristeza de uma acusação falsa, né? Pelo menos foi isso que o inquérito apurou. Eu não estou aqui julgando nada nem ninguém, muito pelo contrário, só estou tentando entender e elevar o nome de um cara que não à toa chegou à seleção brasileira. O que você acha? Seria mais uma grande contratação do Vasco. Mas eu, sinceramente, Edmundo, eu não acredito que... Primeiro que se ele foi inocentado, inocente ele é. Não é julgar ou não julgar. Ele foi julgado. Ele foi julgado e ele é inocente, foi inocentado. Então, ele é inocente, acabou. Ponto. Agora, o futebol que ele apresentava, futebol de altíssimo nível. Caberia no Vasco? Porra, lindamente. Quem vai lá para conversar com ele? Porque não adianta. Para alguns funciona. Um papel, você manda um telegrama. Tá a fim de vir na minha festa? Eu vou. Outra coisa é você telefonar e falar, vou fazer uma festa aqui em casa, tudo bom, tudo bem. Fazer uma festa aqui em casa, se você quiser vir aqui, vai ser uma honra te receber. Tá arriscado eu ir nessa festa, Edmundo? Deu para entender? Eu entendi muito bem. Você está coberto de razão. Eu acho que vale a tentativa. Uma tentativa real, não é uma tentativa superficial. Uma tentativa dos tempos de antigamente, que você chega lá, meu irmão, não está resolvendo por telefone, não está resolvendo por e-mail, eu vou lá. É chegar lá e conversar. Hoje eu vi o jogador que o São Paulo contratou agora, um lateral, estava jogando no Porto e tal, não sei o quê. Eu fui almoçar com meus patrões e esse jogador estava lá, um sererepe, porra, rindo, brincando, se divertindo. Eu falei, cara, olha o astral que esse cara tá. Sabe qual é o lateral que eu tô falando? Acho que é o Wendel. Wendel, sim, o Wendel. Porra, o cara todo cheio de coisa. Aí eu tava tirando umas fotos com o pessoal lá. Aí ele falou, pô, tu jogou bola? Aí eu falei, meu irmão, dá um Google, Eric Johnson. Aí ele falou, porra, caraca, tu é o Eric Johnson. Aí eu falei, daí para trocar uma ideia. Um cara todo feliz da vida, e o cara estava bem lá. Mas eu acho que é o seguinte, enquanto eles fizeram um contato, alguém foi lá.
Alguém foi lá pessoalmente e falou, meu irmão, vem pra cá, que aqui vai ser bom pra caramba, sabe por quê? É outra coisa aqui, olho no olho é outra parada. Esse negócio de Tinder não é legal. Não é. Boa, Hélio. Vamos mais um superchat aqui. Alan Sérgio de novo. Vai ser o jogo da vida do Flu, vai ser difícil. Falamos sobre... É isso aí, galera do Vascão, rapaz, vamos dar uma olhada aqui nessa tabela de classificação, rapaz, o Antony no Vasco, olha, baita contratação, caso ela aconteça, né, pessoal? Vamos torcer aí para que o Vasco consiga mesmo montar não, né, fazer a venda dessa SAF aí urgente, né, porque estamos precisando, galera. Rapaziada, o próximo jogo do Vasco é contra o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa hoje é o 5º colocado, confronto direto, né, na briga por uma vaga no G4. O Vasco que estava com a chance aí de ser líder da competição, chegou a um ponto de estar correndo risco de não se classificar. Tem um ponto a mais que o Botafogo, um ponto a mais que o Sampaio Corrêa. Temos Botafogo, Sampaio Corrêa e Novo Iguaçu. Esses 3 times têm 12 pontos. O Vasco, cara, precisa vencer o Sampaio Corrêa, porque o próximo jogo dele depois de Sampaio Corrêa é contra o Flamengo. E aí, né, pessoal, não tem muito o que falar, né? É o Flamengo, é o melhor, está jogando o melhor futebol do Brasil hoje, e a tendência de acontecer aqui a derrota é grande, né? Pode ser que o Vasco vença, mas perdeu para o Fluminense. Então, meus amigos, e logo depois disso é mais um clássico contra o Botafogo. O Vasco precisa, o Vasco precisa vencer 2 jogos desses 3 aqui. A realidade é essa, não tem outro.